a mais um Pois é Talk. Hoje a gente vai ter uma convidada muito bacana, tem muita história legal pra contar aqui, mas antes disso eu quero apresentar a minha parceira, Cíntia Velar. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Espero que vocês gostem, porque hoje a nossa convidada, ela resolve tudo. Escutei saber aí. Vozes me falaram que ela resolve tudo, desde um casal onde o marido deixa aquela toalha em cima da cama, até pessoas que já estão juntas há mais de 20 anos e têm aqueles problemas conjugais. É a nossa nova mentora de relacionamentos com vocês, Priscila! Seja Muito bem-vinda! obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada a você por ter Ai, aceitado arrasou. e abrir aqui tudo sobre relacionamentos, tretas e trenheira pra gente. É. Ó, gente, se prepara, que hoje vai ter muita sinceridade, lavação de roupa suja, tô brincando. Formas de você salvar aquele relacionamento ou talvez decidir e aceitar que é o término, é o fim, melhor Às partir pra vezes- outra. Às vezes é necessário. Não, já pensou? Você vai assim, eu quero resolver um pepino. E você descobre que o pepino é de resolver mesmo, Já né? aconteceu comigo. Já? Fui Aí, pra ó. terapia pra salvar um relacionamento e sair de lá tendo certeza que era pra acabar. E foi a melhor coisa, tá vendo? Melhor Então, coisa, tá é tudo isso. certo. Quando a gente tem um direcionamento, tudo muda, né? Mas eu vou começar já fazendo as perguntas desde o começo, desde o princípio, direto no como. Como tarará. Eu ia fazer essa piada. Vai. Priscila, conta pra gente, como que você começou, como que você se tornou uma mentora de relacionamentos? Desde sempre você já tinha um pezinho ali? Ou alguma coisa aconteceu que te despertou essa vontade de ajudar essas mulheres dentro de relacionamentos ou fora, né? Sim, sim. Não, eu sou engenheira agrônoma, trabalhei muitos anos com isso, até que, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, casei, me divorciei, tive muitos e muitos e muitos relacionamentos. E depois de muito dar com a cara na porta, eu falei, gente, não é possível, tem que ter alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Eu preciso começar a estudar isso. E aí estudei. E quanto mais você estuda, mais você vê que, gente, tem um universo paralelo aqui sobre relacionamentos que eu desconhecia, que eu preciso compartilhar. E eu comecei a compartilhar isso no Instagram e começou a bombar, assim, o pessoal gostando. Eu falei, nossa, que legal, Porque né? todos nós passamos por isso. Então, comecei a compartilhar e aí comecei a fazer algumas sessões com algumas pessoas que me pediam e assim começou. Estamos aí até hoje. É. E teve algum momento, assim, que foi decisivo, algum dilema conjugal, alguma coisa que aconteceu com você, que você entendeu que você queria ir pra esse lado, pra ajudar, pra entender pra você primeiramente, depois ajudar outras pessoas, e que também te fez ser uma mentora melhor? Você falasse, nossa, depois desse acontecido, eu aprendi tanto que agora eu consigo ser melhor pro outro. Eu acho que o divórcio, né? O divórcio ele é muito marcante, por mais que seja um divórcio consensual, por mais que seja um divórcio bem pensado, é muito difícil, porque é, querendo ou não, uma coisa que você investiu, que toda a tua família tá ali torcendo, e de repente você chega e admite um fracasso para todo mundo, né? Então, querendo ou não, tem uma vergonha, tem um estigma, tem uma perda de amizades que vocês têm em comum, então é difícil. Os amigos têm que escolher, eu ou eles. Nossa, sempre nunca tem. passei por isso, é isso. Você nunca divorciou, mas E nós Nem tínhamos é. muitos amigos em comum, então foi muito difícil, mas eu mergulhei, assim, depois, logo depois eu passei uma fase assim, tipo, who let the dogs out, tipo, saí, Adorei essa fase. né? Mas durou, assim, uns 2 meses, e aí eu entrei pra dentro de mim e comecei a mergulhar, e é terapia, é todos os tipos de terapia, né? Não é só psicoterapia, é todo tipo de palestra, é estudo, é livro e tal, e eu mergulhei. Lê na mão, pra ver se... A gente faz de Eu tudo pra entender. Meu Deus. Eu tô falando que eu me identifico. A gente faz de tudo Socorro. para entender qual é o problema, né? E eu descobri que tinha muitas coisas que estavam relacionadas comigo mesma e que eu tinha o poder de mudar. E aí foi transformador. Que sempre é, né? O problema é sempre a gente mesmo. Só que muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Ai, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Quando se a gente olhar pra dentro, a gente encontra todas as respostas. Né? E não quer dizer que o outro não tenha responsabilidade, mas nós temos também. E graças a Deus, porque quando a gente tem responsabilidade, a gente tem poder de mudança. Controle, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu posso fazer que se eu entregar diferente, ele não tem como me dar a mesma coisa. Ele não tem como responder da mesma maneira. Isso é incrível para mim, porque no dia você vê resultado, você vê mudança no outro, porque você vai entregar uma coisa diferente. Uhum. Gente, contar um caso engraçado. Ah. Quando eu fiz terapia, que eu entrei, psicanálise que eu fazia na época,
por causa de um relacionamento meu, que eu queria saber se era pra se dar certo ou se não ia, né? Aí eu fui fazer, aí quando eu cheguei na terapia, ela falou pra gente fazer um programa de 4 semanas, e que naquelas 4 semanas era pra eu ser, e eu já tava numa fase que eu não suportava a outra pessoa. Não suportava a outra pessoa Eu queria colocar a saber mão se em era mim. pra ficar junto. Não, mas é porque tinha medo de separar, né? Sabe Ah. quando você tá no relacionamento, você fica, ai, vai que eu separe e arrependo. Então eu queria ter certeza, eu queria que alguém me falasse, separe ou não separe. E aí fiz a terapia e tal, e ela, 4 semanas no programa, e aí nessas 4 semanas eu tinha que ser a melhor versão de mim mesma pra essa pessoa. Eu tinha que tratar Falsa. bem, eu tinha que fazer. Não, falsa, assim. Fake it until you make it. Era literalmente. E aí eu tinha que tratar bem, eu tinha que fazer carinho, eu tinha que fazer as coisas que essa pessoa gostava. Tinha que fazer a pessoa se sentir a melhor versão dele mesmo e eu ser a minha melhor versão. Cara, aí eu fiz. E aí no meio disso, eu comecei a ter um conflito. Porque aí a pessoa transformou. Você entende? Tipo assim, só o fato de eu ter mudado a minha atitude, porque às vezes é o que você tá falando, às vezes a gente coloca muita culpa no outro. Ai, não suporto mais fulano. Ai, não quero que me toque. Ai, ele é horrível. Ai, ele faz isso. Mas às vezes a gente também tá sendo tão mal pra aquela pessoa É. que é só o reflexo, é só a devolução. E aí eu lembro que, tipo assim, 15 dias desse tratamento, eu consegui enxergar uma outra versão dessa pessoa. Não funcionou, tá, gente? Separei, sou mais feliz hoje. Era a decisão final ali, era realmente separar, porque já, os caminhos já não se encontravam mais, tava cada um andando pra um lado, na cabeça e tudo. Mas o que eu tô tentando trazer com isso? Com 15 dias eu tratando aquela pessoa melhor, eu consegui enxergar ele. Tanto que é que quando a gente terminou, Poderoso. claro que tem todo esse processo de separação, de raiva, tudo. Mas hoje eu olho pra ele com admiração. Porque eu lembro daquele momento, sabe? Aquela troca de olhar, de você olhar e falar, cara, eu gostei desse cara. Tipo, lá atrás, foi por ele que eu me apaixonei. Eu era feliz com você. Só que hoje a gente chegou num momento que caminhos vão ter que separar e tá tudo certo. E ainda mais pessoas que você tem que ter vínculo pro resto da vida, por conta de filhos e não sei o quê, é importante a gente ter essa visão. Sim. E realmente, quando a gente muda, Tudo tudo muda. muda. Ai, eu queria puxar esse negócio aqui. É. Mas é muito fácil no casamento a gente ir se perdendo, especialmente quando vem criança pequena, que a gente tá tão esgotada. E aí a gente precisa, são detalhes assim que a gente pode cuidar para não deixar chegar num ponto que já não tem mais volta. É. Né? Que às vezes não tem mais volta, por mais que. Beleza, eu vi uma outra versão dele 15 dias, mas eu já não. Já não Algo te- quebrou já Exato. dentro de mim, né? Eu já não consigo. Então é importante estar nesse cuidado, não esperar, né, as coisas ficarem tão difíceis. Às vezes, não tem gente que. Demora muito para ir fazer terapia de casal, né? Mas às vezes tem muita resistência. Ok, às vezes não quer ir fazer uma terapia de casal, mas vai buscar uma ajuda para ver o que você pode fazer diferente para trazer um resultado diferente na pessoa. Se você ama aquela pessoa, você não quer se separar, porque se você deixar o tempo passar, vocês vão se distanciando cada vez mais e criando mais raiva, porque fica cada um engolindo o sapo e aí não tem volta. É. Não, e eu sempre falo para as pessoas assim que em qualquer relacionamento, amizade, profissional, amoroso, quando a gente vai deixando as coisas acontecer, são bloquinhos de tijolinhos que você vai colocando aqui, ó. É. Se eu e você, a gente tem uma amizade ótima, mas se você fizer algo pra mim que eu não suportar e eu falar, mas tá tudo bem, foi só hoje. Aí eu coloquei um bloquinho de tijolo. Aí amanhã você faz faz outra sentido. coisa. Eu falo, não vou falar, não, tá, deixa, é assim mesmo. Você não faz Daqui isso, um não. pouco- Eu não faço, não, eu falo pra resolver. Tá bom, mas resolve, passa, É né? isso que eu tô te Funciona. falando, não constrói um muro. Agora, quando a gente vai deixando, vai construindo bloquinho por bloquinho. Quando você vê, chegou nesse momento que o muro tá tão alto que eu já nem te enxergo mais. Eu não consigo mais ter nada. Isso que esse testemunho que você deu, você mudou, né, pra outra pessoa conseguir. Se enxergou a outra pessoa. Lá em casa, a doida sou eu. Então. Quem precisa de terapia é o Giovanni. Não. Tô brincando. Não, mas ó, o Giovanni, a gente tava num ponto assim que eu. Ele fez os Imparáveis do Lúcio Santana. Meu Deus, aí eu acho que não sei o que eles aprendem lá, mas ele voltou assim, bonitinho. E aí eu percebi que eu fiquei bonitinha, porque ele ficou bonitinho, entendeu? E eu falei, oi, funciona. Mas é o reflexo mesmo do outro, né? Você tratar outra pessoa com agressividade, ela vai te devolver isso. E aí você vai olhar. E outra, a gente tava assistindo o filme. Como é que é o nome do filme? Divertidamente. Divertidamente. Gente, é literalmente aquilo. Tipo assim, parece que tem uma hora que a raiva vem e você explode sem motivo, e aí o outro já rebate com o mesmo sentimento. Sendo que se você tiver o autoconhecimento de controlar essas emoções na hora certa, talvez não chegue a esse ponto. De estar odiando o marido. Tô brincando, gente. Não, não dei, tá Tô doido. brincando. Mas funcionou. Isso de você. Então,
Por que que eu reforcei isso? Às vezes, se a pessoa tá passando por isso, já fica a dica, né? É. Tente mudar a É a sua atitude, É, né, a sua com o outro. atitude. A gente tem muito poder de influenciar as emoções dos outros. Inclusive, tem pesquisa, né, que mostra aquela pesquisa que foi feita em Harvard, que durou 75 anos, foi a pesquisa mais longa que já existiu, mostrando quando os relacionamentos têm o poder de influenciar a nossa longevidade, nossa saúde, nossa felicidade, que é a questão que tem mais poder de influenciar tudo isso é relacionamento. Eles estavam tentando entender o que que é. É alimentação, é saúde, é, sei lá, O ambiente. dinheiro, o ambiente, porque quando eles pesquisaram esses meninos, eles eram meninos que estavam começando em Harvard lá por 17 anos, e aí o que que você acha que vai ser? Eles achavam, vai ser ter fama, vai ser ter dinheiro, vai ser ter isso, e aí chegaram à conclusão que era o teu relacionamento que vai ditar tudo isso. Então, escolher uma pessoa também é algo muito importante e a gente não pode levar de uma forma leviana ou ter pressa, né? Não, tem uma frase maravilhosa que fala: o maior investimento da sua vida não é o financeiro, não é a sua empresa, não é seu negócio, é o seu relacionamento. É. Se o seu sócio pra vida é a pessoa mais importante, nem seus filhos, tá, gente? É o relacionamento, porque os filhos você vai criar eles, você vai educar, chegou uma fase ali, 18 anos, 19, 20, eles vão embora, vão criar a vida deles, e aí se você construiu aquele relacionamento de forma saudável, aquilo vai perdurar e vai ficar bom. Se não, vai só ladeira abaixo. Com certeza. Qual que é o problema número 1 que você identifica, assim, que leva os casais a querer buscar ajuda, buscar uma mentoria, buscar uma pessoa que já passou por aquilo? Porque, uma coisa antes, a melhor coisa de, tipo, ter uma mentora de relacionamento, igual ela falou, quando ela passou, ela teve que ir atrás, buscar, ler, estudar, né? A gente não precisa fazer tudo isso. Já tem, Já Priscila tem quem estudou por nós. É só a gente ir lá e pegar os pontos que ela achou relevante e que realmente teve resultado, né? Mas qual que é o número? Eu trabalho também, através da minha sensibilidade, na percepção do caso a caso, quando eu converso com as minhas clientes, né? Mas respondendo a tua pergunta, a questão número 1 da minha percepção hoje é a questão da energia masculina. Porque a mulher, né, ela foi muito... não tem problema nenhum, a mulher pode trabalhar e deve ganhar muito dinheiro, mas às vezes tem esse problema de ir para a energia masculina e acabar não conseguindo fazer o seu papel de nutrir, de acolher, de sentir, né? E aí acaba passando por cima do homem. Então eu vejo muito, às vezes, os casais onde a mulher está muito sobrecarregada e aí ela começa a ficar muito na raiva, ela não consegue nutrir, acolher, ser amorosa Tem e nem tal. tempo. Tá na loucura. Né? E aí fica muito difícil. Então, como que ele quer que eu seja amorosa com ele, se ele também faz isso, e não me ajuda e não sei o quê? Então, a gente precisa entender como fazer isso para que a mulher possa voltar para o lugar dela e ter uma vida mais leve, parar de sair dessa coisa de que ela tem que dar conta de tudo, tem que resolver tudo. Mas ele não me ajuda. Mas eu também não quero pedir, porque como que ele não tá vendo que eu preciso de ajuda? Eu também não sei pedir de um jeitinho assim, da minha energia feminina. Então, o homem precisa se sentir forte, precisa se sentir admirado, e a mulher precisa se sentir acolhida, precisa se sentir segura. Então a gente precisa cada um estar no seu lugar. E hoje eu vejo muito isso, assim, as pessoas muito traumatizadas e quando vão para traumatizadas assim, às vezes por relacionamentos anteriores ou por questões de infância. Então, às vezes, com questões de infância, que é o nosso primeiro amor é a mãe, né? Depois o pai. Então, às vezes, com isso, a gente já sai traumatizada desde lá e já não consegue entrar na vida amorosa com ser Já feliz. entra de forma errada e já causa mais trauma, né? Eu fui exatamente assim, veio toda cagada. Mas assim, veio toda com problema da infância. Toda traumatizada da infância. E aí já entrou em vários relacionamentos, tudo bagunçado, tudo distorcido. Procurando um pai, Sam? Você acha? Eu procurei pai demais. Não, porque não tinha. E a gente aprende a dar conta de tudo. Por um lado, é bom te transformar numa mulher, né? Que vai, faz, acontece, resolve e tal. A Mas cópia aí, do pai hoje. quando você vai, tipo... ó. Gente, eu já superei isso, já perdoei, tá tudo certo. Mas o caminho, eu vejo que o caminho pra gente ter um relacionamento, eu trabalho com muitos, quando eu tava falando pra vocês, muitas mulheres que estão traumatizadas e que não conseguem ir pra um novo relacionamento, o caminho do perdão.
o perdão, tanto lá na infância, quanto o perdão com o relacionamento anterior. E o perdão, ele não é um presente para a pessoa. Ah, então agora tá tudo certo. Não. Pra O que você você. fez, você paga. O que nossos karmas, as coisas que a gente faz, a gente tá plantando as sementes, a gente vai colher. Mas o perdão nos desconecta da dor. Então, muitas pessoas estão presas na dor lá que sofreram com o pai, com a mãe ou com um ex. E naquela raiva, elas não conseguem ser femininas, não conseguem se colocar vulneráveis e entregar o coração e amar, e aí fica muito difícil. Então, tem muito isso de um caminho pelo perdão aí para porque a pessoa fala assim, que perdão, esse cara não vale nada. Eu, quando aconteceu esse problema com meu pai, aconteceu sim, né, quando eu nasci, enfim, tive um pai muito abusivo, muita coisa e tal, muita coisa ruim, e eu não sabia. Assim, tipo, eu não ligava a isso, as minhas dores na vida adulta. Então, quando eu comecei a ter muito problema em relacionamento, eu falei, cara, tipo, o que que é que tá acontecendo? Aí você começa a acontecer repetidamente, porque aconteceu 2, 3 vezes, muito parecido. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui? Eu estou atraindo isso. Por que que eu tô atraindo esse tipo de cara? Por que que tá acontecendo isso? Exatamente. Aí eu fui buscar. E às vezes, muita gente tá na dor sem saber que tá na dor. Eu acho que esse é o maior problema, aquele ponto cego É, que a gente, Enxerga. a gente não enxerga, porque você não sabe por quê. É. Você só tá repetindo uma história, repetindo um problema, sendo traída, sabe, tendo relacionamento abusivo, agressivo e tal. E você não entende. Você acha que aí você já começa a achar que você é o problema. Você fala, não, eu sou o problema. Esses caras devem estar certos, eu sou maluca. Então, quando você começa a achar que você é o É. problema, você já tá começando a entrar num caminho. O problema é É. quando você acha assim, não, todo mundo trai. Nem Pior quer, ainda, nenhum me presta, tá todo. Então o mundo tá todo errado, errado e e eu você estou tá certa. Eu já entrei pro contrário, eu já fui pro, cara, tô toda cagada. Tem alguma coisa comigo. Aí eu comecei a buscar, tipo, terapia. Eu falei, porque eu acho que eu sempre tive essa cabeça de. Se tem que melhorar alguma coisa, vamos começar aqui. Eu devo ter que fazer alguma coisa. E aí, quando eu comecei a buscar, e quando a minha terapeuta me fez enxergar, tipo assim, não é hoje, não é o que você tá fazendo hoje, é lá de trás. E aí eu fui entender que eu tinha. Porque quando as pessoas perguntavam do meu pai, eu sempre tive muita raiva. Muita raiva. Mas eu não pensava no meu pai. Tipo assim, eu não tinha. Porque o povo fala que o ódio que a gente alimenta é aquilo que a gente fica pensando sempre e não sei o quê. E não, eu tinha deletado da minha É cabeça. inconsciente. Só que no meu inconsciente eu tava com ódio dele. Só que as pessoas falavam, eu falava assim, ai, não gosto nem de falar disso. Ai, não quero falar disso. Ai, não, nem tem pai, não. E fui nutrindo aquilo. Quando eu comecei a tratar, eu falei assim, cara, eu tenho que conseguir falar do meu pai e dar risada. Eu tenho que conseguir falar dele, lembrar as coisas que fez e ter realmente perdoado. E eu achava que eu tinha perdoado. Eu ficava assim, ai, tô nem aí, eu quero que me morra pra lá. Eu era assim. Quem me conhecer sabe. Enfim. Mas você sabe que na constelação familiar eles falam exatamente isso. O que que você fazia? Você excluía o seu pai. Totalmente. Né? Então, não, quero que não sei o que, isso aí, ó, não quero nem falar nisso, não quero não sei o que. E eu boto lá pra baixo, no meu inconsciente. Só que isso que fica ali embaixo do tapete, Tá lá, né? fica incomodando e fica. Não é porque você finge que não viu que tá lá. E você faz isso? Esse trabalho de constelação? Tudo? Eu tenho formação de consteladora familiar, eu fiz a formação quando eu morava em Curitiba ainda, mas eu não faço a constelação em si. Uhum. A constelação é um trabalho que tem que ter muita responsabilidade, e eu trabalho orientando dentro das leis da constelação. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, como minha mestra falava, constelando sem constelar. Mais racional. Porque assim, a gente pode ver claramente certas coisas, por exemplo, isso. Se alguém chega pra mim e fala, não, meu pai não quer nem falar dele, não sei o que, isso aqui. Você Eu já- já sei que, peraí, isso aí a gente vai ter que dar uma conversada sobre isso, porque sem resolver isso não tem caminho. Então, é muito claro pra mim, tendo estudado a constelação, eu estudei psicologia positiva também, tem outras coisas, mas a constelação familiar eu também estudei bastante, porque pra mim abriu muito a minha mente pra ver coisas que claramente estão trazendo um impacto negativo na tua vida amorosa, ou na tua vida financeira, ou na tua carreira, e que podem ser resolvidas, que não é tão difícil assim de resolver, né? E que, querendo ou não, é o caminho para nossa evolução espiritual, porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, se você for ver essas relações difíceis que acontecem na nossa vida, elas não vêm por acaso. Elas vêm para nos puxar para nossa evolução espiritual, porque quando eu paro, olho para isso e consigo olhar para essa pessoa, para o meu pai que me machucou com gratidão, né? Eu até me emociono porque
Estamos aqui, os relacionamentos, eles têm um propósito. O Eckhart Tolle fala: relacionamento não é para te fazer feliz, relacionamento é para te fazer consciente. Então, consciente das tuas questões internas que estão ali, que estão te incomodando, né? E que você precisa olhar para isso, você precisa trazer ali esse olhar amoroso para esse pai, para esse ex-marido, para esse. E assim a gente evolui. Né? Gente, Então, adorei essa frase. olhar para as pessoas. Não, Eckhart Tolle é maravilhoso. Repete a frase. Relacionamento não vem para nos fazer felizes, vem para nos fazer conscientes. E é por isso que se eu tenho coisas difíceis, aí é a vez que vai entrar aquele dedo na ferida. Por isso que muita gente fala: ai, não quero nem saber de relacionamento, chega essa palhaçada. Por quê? Porque vai colocar uma lente de aumento nas tuas E é dores. mais fácil, tipo, deixar pra lá do que resolver, né? Só que daí na vida profissional, geralmente vai ter aquele colega de trabalho, vai ter sempre alguma coisa. Sempre E vai fugir. uma coisa que você falou sobre o espiritual aí, que é muito real. Quando eu fiz a constelação, eu colocava Deus e meu pai na mesma posição. Eu colocava, tipo, tudo abaixo e na mesma posição. Porque, como eu não conseguia olhar pro meu pai com nenhum tipo de gratidão, eu queria, tipo, tirar ele da minha vida, todas aquelas figuras de paternidade da minha vida, eu queria colocar no mesmo lugar. Não prestava pra mim, eu não queria saber. Então, até a minha relação com Deus era toda distorcida. Eu achava que Deus era um cara mau, que Deus era um cara julgador, que ele tava lá no céu sentado no trono falando: você vai pro inferno, você vai pro céu, você é legal, você é mau. E aí eu tinha essa visão de Deus. E eu era religiosa, tá? Eu queria ir na igreja, eu queria fazer as coisas. Mas eu sei que, assim, hoje, na fé que eu acredito, se eu morresse ali, eu não ia pro céu, não. Porque eu não tinha um coração puro. Eu não tinha, sabe? Eu não conseguia dar amor pro outro, assim. Eu era realmente muito rancorosa, sem saber que era. Não transparecia, ninguém percebia, mas lá no interior. Tanto é que quando eu fiz a constelação essa primeira vez, na hora que eu vi, nesse dia caiu minha ficha, eu falei: cara, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que perdoar, porque como é que eu vou ficar comparando? Tipo assim, sabe? Colocar Deus na posição de olhar pra Deus dessa forma, com esse. Não era com a raiva, mas tipo assim: ah, Deus não é tão legal assim também, não. Tipo, ah, Deus é mau, Deus me deixou aqui. Deus fez isso acontecer. Por que eu era criança e isso aconteceu? Deus não cuida desse tanto. E não. Se eu passei por aquilo, era por algum propósito, e aí é minha função descobrir. Eu tô na vida pra isso. A vida foi dada por algum motivo. É isso. Deixa eu te perguntar, voltado para a área de relacionamento conjugal, o que é mais difícil de lidar ou de resolver em atrito, né? A falta de comunicação, falta de dinheiro ou a parte de ciúme? Nossa, menina, vamos lá, ciúme, dinheiro, qual que foi a primeira? Falta de comunicação. Falta de comunicação. Acho que a falta de comunicação, ela acaba atrapalhando tudo, né? Porque se você tem uma comunicação boa, geralmente você consegue resolver a parte tanto do dinheiro quanto a parte do ciúme, né? Tem pessoas que têm um ciúme patológico, que não tem comunicação que vai resolver, mas isso a gente precisa olhar lá desde o começo, quando está começando a conhecer a pessoa. E uma dica que eu dou para quem lida com pessoas muito ciumentas é: não alimente a dúvida da pessoa. Ou seja, quando a pessoa te pedir: manda foto de onde você tá, eu duvido que você esteja aí. Você, cara, não tô fazendo nada errado, vou mandar foto. Não mande. Ah, isso é alimentar. Não mande. Não Eu comece achei a que você ia explicar. falar Eu também achei exatamente o pra. Eu contrário. também, eu tava Não. aqui. Será que eu tinha que mandar? Eu achei que ela ia falar assim: mande, você já tá lá, ele vai ver que você não tá fazendo nada. Não mande, sabe por quê? Ah. Porque isso é uma coisa tão patológica que não resolve. A pessoa não acalma o coração. Você pode pensar: não, eu quero acalmar. Eu já passei por isso, eu já tive 300 mil relacionamentos. Eu mandava, né? E você acha que isso vai resolver para a pessoa, que a pessoa vai acalmar o coração. Só que o problema é que não. Ele naquela coisa patológica, assim, a pessoa começa a achar que não, mas ela deve estar Tirar dessa foto antes. Deve ter tirado essa foto antes, ela tá explicando Quem nunca? mais. Patológico. Eu não ia sei. perguntar isso também. É patológico quando a pessoa, assim, nada resolve. Uma coisa, tipo assim, teve uma situaçãozinha ali que ficou meio nebulosa, que eu fiquei um pouco desconfortável. Talvez a pessoa realmente estava dando um pouquinho em cima, eu fiquei um pouco desconfortável, mas com comunicação a gente conversa e a gente resolve. Ó, Causa e efeito. né? fiquei, exato. Fiquei desconfortável com aquela situação, né? Me senti mal quando aconteceu isso. Comunicação é importante, e a comunicação feminina, ou seja, aquela comunicação onde a gente fala o que está sentindo e não você estava olhando para ela, você. Isso é atacar. Atacar não resolve, porque quando eu ataco, a pessoa se defende e nem te escuta. Mas quando você vai lá e fala: ó, eu me senti assim. Isso é um fato, contra fatos não há argumentos. Então, eu me senti desvalorizada quando você ficou a noite inteira lá falando com aquela
pessoa, né? Aquele homem que espero que vai ficar a noite inteira falando com outra mulher. Hello, né? Mas assim, eu me senti desvalorizada quando, né? Ou eu fiquei triste quando aconteceu isso. Então, falar do que você tá sentindo. Então, quando acontecer, é melhor do que você ficar quieta e aí não comunicar e achar que, né? Tem a diferença grande entre também o conflito e o confronto, né? É o que você falou. Às vezes a gente acha que tá tendo só um problema. Ah, vamos resolver isso aqui agora falando assim. Aí eu vou causar um confronto sem necessidade, uma briga, uma coisa. Sendo que podia ser só uma discussão saudável pra Sim. pôr os pontos de vista e resolver. Até o perdão, eu ia falar, até o jeito que ela imita brigando é fofo. Não, ela. Você não sei o que é. Se fosse eu, já ia. Já joga. Mas você sabe que tem algumas coisas, assim, né? Não pode nunca ter discussão, nem por mensagem de texto, porque a gente nunca sabe qual que é o tom de voz da pessoa, então Boa. não pode ter discussão quando um dos dois bebeu álcool, né? Mas é a hora que eu mais gosto. Não, a mensagem tô de brincando. texto eu ponho até em caps look, tô toda errada. Eu também, gente. quando não, mas eu Não. coloco também. Se eu tiver que na brigar, pior- pra saber o tom que eu tô falando. É cápsula. Pior das hipóteses, mas você sabe que daí quando a gente tá cara a cara, a gente consegue ser mais amável do que naquela mensagem de texto. Então, é mais fácil, assim, você conseguir resolver a briga do que perpetuar. Vou dar uma O texto dica. geralmente perpetua. Pessoal, não, agora a dica é séria. Se você não quer ter briga no seu relacionamento ou resolver qualquer briga da forma mais... Você vai me entender aqui agora. Ou resolver qualquer briga da forma mais leve possível, namore alguém que não fala sua língua. Gente, não dá pra brigar. Porque tem hora que você quer brigar, aí você quer brigar em inglês, eu quero brigar em inglês, tem hora, né? Sim. Aí eu vou lá e... Aí eu falo a palavra totalmente errado. Aí ele começa a rir, ele, pera, o que você falou? Aí eu falo, me entende? Aí ele começa a rir, eu começo a rir, que eu falo, como é que era? Aí ele fala a palavra, aí eu não termina a briga. Nunca tem briga. Nunca a gente vai, por mais que seja fluente na língua, você nunca consegue largar naquela Do mesma jeito que você velocidade, faria. assim, aquela mesma... Às vezes Aí aquelas nunca- palavras que a gente sabe que machuca. Exato. É Você não é porque não conhece as palavras, eu só sei usar 3 xingamentos. Em português eu conheço todas. Os meus, eu falo, ah, não, tem dó, para. Em português eu conheço todas. Um dia eu brigando com meu namorado, e aí eu não sabia que quando você fala I'm done, é tipo, eu quero terminar. Aham. Eu achava que I'm done eu acabei por aqui, tipo, chega disso aqui agora, né? Com ele. E ele ficou desesperado, e eu fiquei sem entender, eu falei, o que tá acontecendo? A gente discutindo, aí eu falei assim, babe, I'm done. Aí ele, what? Tipo, como assim, Sam? Não sei o que, eu falei, I'm done. Aí ele, mas como assim, por causa Ela disso? começava, I'm done. Mas assim, eu queria dizer, Really done. chega, vamos parar de discutir isso aqui agora. Pra mim era o dano isso. Ele ficou desesperado, eu fiquei, cara, que reação doida é essa? Aí eu pus um tradutor, falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, você tá querendo terminar? Eu falei, não, I'm done de briga, de conversar, depois não resolve. Agora ele já sabe, Tem não tem alguma problema. situação engraçada ou algum cenário que você deu o exemplo do dela, que passou na sua vida, que aconteceu e que hoje você agiria diferente? De briga, você diz? Alguma coisa, Só uma coisa. Discussão. Não sei. Ah, você nunca rodou a baiana? Baianinha. Eu rodo a baiana, claro. Eu, assim, com meu marido, né, ele é americano, então tem a diferença cultural, tem a diferença de língua. Às vezes ele fala, né, a gente fala, acho que a relação dá certo porque a gente não entende metade do que o outro fala, né, então ele brinca assim, mas eu vou falar, isso não é engraçado, mas depois eu vou procurar uma engraçada. Mas ele fala assim que eu já percebo como ele é e a hora que dá para conversar e a hora que não. Tem horas que não dá para ter conversa para resolver alguma coisa, né? Que daí virou confronto, como você falou. Então, tem horas que a gente tem que ficar e por mais que seja, tipo, difícil engolir, eu preciso silenciar e dar uma voltinha, esperar a pessoa, que aí a hora que a pessoa viu que falou demais, aí ela vem e dependendo, né, tem homens que até percebem e pedem desculpa e tal, né, então não dá pra gente, ele falou 5, eu mando 5, 10, eu vou subir pra 20, então aí a gente não constrói nada, a gente tem que saber também a hora de conversar, tem horas que não dá pra conversar, mesmo que não tenha álcool e nem mensagem de texto, porque as emoções estão muito e nada que você fale vai acertar, então num casamento a gente precisa construir as coisas e vai ter muito ajuste dos dois lados, o tempo todo, é normal. Quando eu casei, eu achei, a primeira vez, né, porque eu me divorciei lá no Brasil, eu achei, tava esperando essa Disney, né? Tava esperando que
a gente nunca ia ter raiva dele, nunca ia ter que ficar acertando coisa o tempo todo, fazendo, alinhando coisas. Hoje eu vejo que não, é normal de vez em quando você vai sentir raiva, você vai ter que ter várias conversas de alinhamento e a gente precisa ser mais, aprender a fazer essas conversas. E para a mulher tem que fazer conversa de alinhamento na energia feminina, porque você consegue resultado, você consegue que ele, por exemplo, pare de. Não vou garantir a história da toalha, né? Mas, né, Cíntia? Mas é mais provável que com energia feminina você consiga mudanças do que chegando e. Em casa, eu consegui a tampa da privada. Ah, que bom. Conversando. Conseguiu? Consegui. Devagarzinho? A toalha não. A tampa, sim. Nossa, o meu filho, eu já treino ele de hoje. E eu falo, você nunca deixa uma tampa levantada e nem pinguinho de xixi. Porque eu tenho ódio disso. Eu falo, gente, a mulher que casar com meu filho vai estar de boa. Pelo menos isso aí. Nunca vai deixar. Eu perguntei pro meu marido, are you good at doing baskets? Porque ele gosta de basquete, né? E eu perguntei se ele era bom de acertar na cesta. Porque não vai. Daí ele. Mas ele não entendeu por que eu tava falando isso. Ele, não, I'm good, I'm good. Eu falei, porque não. Porque você quer tentar um pouco melhor? Porque você não tá cestando o cesto da roupa suja. Ah, E a roupa aí, chega. Eu fiz xixi também. Não era do xixi, graças a Deus. Mas era do cesto de roupa suja que ele colocava do lado. Caía ali, mas não ia exatamente, dentro. sempre. Do lado da basket. Eu falei, mas não é possível, gente. Are you Ou good at todo basket? homem. Vem de fábrica, eu acho, É. né? Mas então, mas eu entrei num jeitinho meio tentando fazer graça, né? Que é pra ele lembrar e funcionou. Exato. Porque daí pra ele lembrar que, tipo... Vai it's ser like a divertido basket, quando né? ele Eu lembrar. Vou tentar fazer uma basket. Às vezes funciona, às vezes não, né? Não, mas assim, é muito mais legal dessa forma, porque na hora que ele jogar, que ele vê que caiu, vai falar, nossa, eu sou melhor que isso, né? É. Brincando. Vai ser uma lembrança divertida, uma cobrança divertida. Foi isso Do que se você tivesse gritado do seu jeitinho assim, ó. Olha só! Ela é muito fofa. Amiga fofa, não dá, vou pôr no potinho. Ai, ai. Ai, gente. Não, a gente tem que ser firme e amorosa. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Por mais que eu tenha esse jeitinho, eu sou firme. E a hora que ele vê que eu, tipo assim, I pick my battles, né? Eu escolho as horas que tem que falar. Mas a hora que é algo importante para mim, ele já se ajeita, porque ele sabe que, opa, pra ela tá assim, É sério, né? é sério. Então, Vai vir bomba. então, assim, é firme e amorosa. Não dá pra xingar, não dá pra não sei o quê. Mas a gente tem que falar firme às vezes, porque senão. Senão- passa por cima. Não, é. Uh-uh. Tem alguma DR, assim, que é clássica, que você tá cansada de ouvir que você poderia. Em maioria das consultas, sempre tem aquele tipo de DR, aquele tipo de confusão entre os casais, que é um clássico. Tem muito isso. Como eu atendo muitas mulheres que, na verdade, estão solteiras porque estão com dificuldades de ter um relacionamento, tem muita coisa assim, tipo. Ai, as desculpas, né? Ah, porque eu sou muito ocupado, porque eu tô muito ocupado, por isso que eu não mandei mensagem, porque eu tenho filhos, porque eu tenho ex-mulher, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ah, não é porque eu tô me mudando, não, é porque eu trabalho muito e tal. Então, não é uma DR, mas é uma discussão, assim, de relacionamento que elas acabam meio que achando que ou seja, que a pessoa tá interessada, mas que é só porque ele tem essa desculpa. E eu falo, não. Eu ia falar isso agora, não é possível, porque A eu. pessoa pode ser muito Quem ocupada quer- e você manda um áudio de 3 segundos. Você Não. pode mandar. Então, isso é uma coisa, né? Respondi outra. Você perguntou uma coisa, respondi outra. Não, mas assim- você já ajuda muita gente também. Mas é porque isso é o que acontece mais comigo. De casal que eu pego é muito relacionado à energia feminina, onde a pessoa vai, ela acha que ela tá indo pra resolver, mas ela tá indo, tipo, Vai vamos, enterrar posso mesmo. falar com o pau na Pode. mesa? Posso te colocar na saia justa agora? Coloca. Vou colocar rápido assim, vou falar, faça isso, em 3 segundos pra eu fazer um corte aqui pra câmera. Pra aquela dela. A sua é aquela ali, ó, a minha é essa aqui, ó. A mentora de mulheres que estão encalhadas está aqui no nosso podcast, ela vai dar 5 dicas pra você que tem uma energia masculina à flor da pele e quer se tornar mais feminina e resolver seus pepinos de relacionamento começando agora. Boa. Ah, meu Deus. Vai, 5 dicas. 5 dicas. Primeiro, entre em contato com o que você está sentindo, né? Comece a perceber os teus sentimentos, perceber as tuas sensações, porque se eu não consigo entrar em contato comigo mesma, fica muito difícil ter energia feminina. A energia feminina é acolhedora. Pare de querer resolver tudo. Pare de querer ser a salvadora. Pare de querer dar conta de tudo. Aceite receber, né? Aceite, se coloque num lugar de vulnerabilidade, onde a pessoa pode ser grande perto de você, ela pode te ajudar, ela pode fazer algo. Então, se coloque num lugar onde você pode ter um homem que você pode admirar,
Pare de buscar homens para salvar, que às vezes você vai querer ficar dando dica para ele, ajudando ele, salvando ele, resolvendo. Ele não quer isso, ele quer ser grande perto de você. E quando você está ali numa postura feminina, o homem vem e aí ele quer também te ajudar, ele quer também cuidar de você. Que mais? Quantas já fomos? Não, foi 4. bastante. Falta Falta só uma. mais uma. Que eu Dá tô uma contando, que eu tô tarefa anotando. feminina, que nem o do filme que você falou, tarefas para aflorar a energia. Tarefas para aflorar a energia feminina. Sabe que uma tarefa muito interessante, porque a gente fala que quando a gente entra na energia masculina, a gente cria uma couraça, uma dureza no corpo. Então, a dança é algo que a gente começa a mexer e começa a quebrar essas couraças, e a gente começa a ir mais para a energia feminina. Muitas mentoradas minhas começam a fazer e elas sentem a dificuldade de deixar o homem conduzir na dança, porque na vida elas também não conseguem deixar conduzir. Então, outra dica seria isso, né? Você pode, por exemplo, fazer uma dança e perceber o quanto você está se deixando conduzir, porque para ter energia feminina, eu preciso estar deixando alguém conduzir. O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele fala que para o relacionamento dar certo, o homem precisa, deixa eu ver se eu vou lembrar, o homem precisa, a mulher precisa seguir o homem e o homem precisa servir a mulher. Então, a mulher precisa seguir o homem e o homem precisa servir a mulher. Então, você não vai seguir qualquer homem, você vai ter que escolher bem o seu homem para seguir, mas é importante que você se deixe conduzir por esse homem, que você pare de querer tomar a iniciativa de tudo, né? Essa é uma outra dica. A gente quer, quando está na energia masculina, começar a tomar conta de tudo, tomar iniciativa de tudo. Eu planejo as férias, eu pago as contas, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, deixe conduzir, deixe ele cuidar de você um pouco mais. Porque a mulher que está na energia masculina, às vezes ela está muito machucada e ela acha que ela não pode contar com ninguém. Eu não posso, ninguém vai cuidar de mim se eu não cuidar, então eu preciso fazer tudo. E aí eu preciso entrar nesse lugar de calma, respira, deixa esse homem cuidar de você um pouco, né? Então, esse é um lugar onde a gente deixa esse homem ser grande. E esse homem vai ter que servir você. Tanto que é falado, né, que nessa época, por exemplo, que a mulher vai ser mãe, ela não vai trabalhar, muitas vezes vai parar de trabalhar. Supostamente, né? Supostamente. O ideal é que ela pudesse descansar naquele momento, descansar entre aspas, mas descansar no emocional do homem, né? Então, que o homem esteja servindo essa mulher e pagando mais as contas. É por isso que não é uma questão de machismo, mas é que essa mulher está colocando a vida em risco para gerar essa criança. Então, você pagar umas continhas não é nada demais, né? Não, e fora que é a mulher que vai acordar de madrugada, é a mulher que vai amamentar, é a mulher que vai fazer tudo. Não. E essa parte tem como pular, né? Não tem nem como tem. passar pra alguém, não tem como fazer nada. Tem é como só tu terceirizar, pagando bem? Não tem. dá? Não tem. Não tem jeito. É puxado. Pois já, puxado. Gente, eu ia perguntar, mas aqui é de casais, né? Acho que a gente pode, porque o foco dela é mais as mulheres que estão encalhadas. Português clássico. As traumatizadas, né? Traumatizadas. Ela descreveu bem. As traumatizadas. Então, deixa eu olhar na aqui. verdade, assim, ó. Eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes estão casadas Uhum. e estão indisponíveis pro amor. Porque, na verdade, elas Calma. Estão casadas estão casadas, e disponível pro amor? mas estão indisponíveis pro amor. Ah, que eu ia falar, gente, que safadinha. Tô brincando. Tem também, né? Tem também. Então foi, Mas o que eu gente. tô querendo dizer é assim, muitas mulheres não conseguem um relacionamento porque, na verdade, estão indisponíveis para o amor. Porque lá dentro do seu coração se fecham porque tem medo. Então, o inconsciente protege e fala, isso aqui fica longe porque vai te machucar. Então, inconscientemente, ela sabota, ela faz de tudo. Por mais que ela diga, eu quero muito alguém na minha vida, mas inconscientemente eu faço de tudo para sabotar aquilo, para não ir para esse lugar. Só que tem algumas mulheres que vão para esse casamento. E aí se casam geralmente com um homem que também está indisponível para o amor. E às vezes acontece assim, a mulher está casada com a mãe, o marido está casado com a mãe dele. Então os dois não têm uma entrega de almas, de coração ali. Os dois já têm relacionamentos preferenciais onde eles entregam o coração. E ali a gente vai para sociedade, para ter os filhos e tal, mas não tem aquela entrega amorosa. Eu já perdi o que você tinha me perguntado. O que você tinha me perguntado mesmo? Não, só falou sobre você ser mais ligada pra isso, de mulheres que querem, que não estão no relacionamento e querem. A pergunta que eu ia fazer, ainda mais você falou, às vezes a pessoa está casada, mas não está entregue, né? Exato. Você já teve alguma consulta ou alguma situação onde o casal
fez um acompanhamento com você? E se sim, já brigaram na tua frente? Olha, E aí, me conta esse babado, como que foi? Sem citar nomes, claro. eu na verdade, evito muito fazer com casal, eu sempre falo por quê? Porque quando eu vou atender, eu quero que cada um foque em si mesmo e nas mudanças que você pode fazer sobre você. E geralmente, quando tá no casal, a gente só quer que a terapeuta veja os erros dele e dê uma lição de moral nele e faça ele se mudar. Só que eu não quero parar e olhar para mim o que, que eu tenho potencial de mudança. E daí, quando um fica apontando o dedo pro outro, internamente, assim, querendo que mude ele, que daí o negócio vai ficar bom. Aí ninguém muda. E aí não tem resultado. Então, já teve sim. Foram poucos, porque eu tento resistir ao máximo. Eles querem fazer em casal. Eu falo, não, mas vamos fazer primeiro separado. Aí, às vezes, E- chega num ponto e tal. Mas sim, tem situações onde já tá bem. E aí eles começam, às vezes, a discussão. E eu tenho pavor de conflito, por isso que eu já evito ao máximo. Então, eu já... Ai, pelo amor de Deus, parem! Então, eu já tento Corta. cortar o quanto antes. Quando eu vejo que tá indo para um lado, eu falo, não, vamos parar aqui. A gente não vai construir nada daqui. E é isso. Admiro essa sabedoria. Ô, Sam, deixa eu só fazer um adendo, né? Ela tá sempre falando sobre a gente mudar dentro, porque quando eu mudo, tudo muda. E se essa galera aqui começasse a mudar a própria imagem? O que você acha? Você pensou juntinho comigo. Ó, gente, e a imagem que a gente passa nos primeiros segundos, ela manda em tudo. Manda como a pessoa vai te olhar, se ela vai te respeitar ou não, se ela vai te admirar ou não, se ela vai te escutar ou não. Então, a sua imagem é algo muito importante. Como você se sente também, né? Você Sim, muda a sente sua melhor. autoestima, muda totalmente. E para nos ajudar a sentir na nossa melhor versão aqui nos dias de podcast, para ajudar você também, se você está precisando de maquiagem, cabelo, porque a Lara Makeup, ou Larissa Makeup, eu já falei para ela que eu não quero essa confusão, pode chamar ela do que vocês quiserem, que Larissa. a gente ama as duas, elas são twins numa só. Ela faz essa maquiagem perfeita, maravilhosa. Gente, o trabalho dela é sensacional. Olha aqui. Olha Ai, essas amiga, gatas. se você entrar no perfil da Poise e dar uma olhadinha lá no vídeo de como eu cheguei. Ai, meu Deus! Ninguém fala que é a mesma pessoa. Tem até mais uns milhões na minha conta depois de passar Não, por depois de ela. fizer uma maquiagem e um cabelo com ela, É. os cifrões sobem lá na conta, gente. E não menos importante também, a gente tem a Bruna, Imagem e Estilo, que cuida da nossa imagem e estilo. É. Ela cuida de tudo, ela vai na sua casa, ela faz detox do seu closet, ela arruma mala cápsula. Sabe aquelas malas práticas pra você viajar? Que com pouquíssimas peças você vai montar vários looks? Ela faz isso pra você. Então ela é outra mão na roda. Isso. Só que a gente tá tentando, pessoal, a gente quer juntar as duas. Eu vou dar spoiler. Ei, Não, vou dar então spoiler. tá. Eu tô querendo, nós estamos buscando fazer um dia, uma imersão para mulheres que querem aprender ou a usar a própria imagem de forma intencional para algum objetivo, ou realmente quer aprender a juntar as brusinhas, o armário cápsula. Fica bonita. Fica bonita. E aprender a automaquiagem junto com a Lara Makeup. Então a gente coloque aqui nos comentários se faz sentido pra vocês, se você gostaria de participar, porque se sim, eu já vou mexer meus pauzinhos pra colocar data pra gente fazer essa entrega acontecer. Agora, a gente falou sobre maquiagem, a gente falou sobre imagem, agora eu quero que você dê uma palhinha sobre software, que tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa ligação foi ótima. Gente, nós vamos falar do CRM de automação MadePad. Ele é simplesmente o melhor CRM para o seu negócio. Ele é de brasileiros para brasileiros e pode confiar, gente. Lá tem todas as funções que você precisa para o seu negócio. Salva horas do seu dia, resolve todos os problemas e você resolve tudo aqui, ó, na palma da sua mão, de qualquer lugar. Então, independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, o chat vai funcionar, os seus clientes vão funcionar, você vai acompanhar suas equipes, vai poder fazer cobrança lá dentro. Então, ele é um aplicativo realmente completo. Vale a pena baixar, experimentar e me agradece. Isso, e se no final de semana você fala que não tem tempo de arrumar os seus looks pra semana, não tem tempo de se maquiar, é porque você não tem o MadePad, por isso que tá aí sentada fazendo tudo no papel. Vai pro MadePad que eu vou encontrar pelo menos na sua agenda umas 4 horas por semana, pra você usar do jeito que você quiser. Eu falo que ele salvou 2 horas do meu dia, porque eu tinha que sentar no papel e fazer, e ver qual cliente eu podia trocar, sendo que aqui é tudo automático. Joga pra cima, joga pra baixo, Automatizado. manda mensagem, resolvo tudo. Isso. Então, gente, é isso. Baixa o aplicativo. Não, tem mais um, tem mais um. Ah, claro. É, achou que ia esquecer, Nunca. cara. Aqui a gente tem que dar graças a Deus por tudo isso daqui. Eu vou postar um pouco sobre o backstage pra vocês, mas quem faz esse episódio acontecer, quem faz esse canal rodar é a produtora iVix, que fica localizada em Kennesaw, no estado da Georgia, mas está disponível para rodar os Estados Unidos com imagem de qualidade, filmagem de qualidade, criação de roteiro, tem tudo aquilo que você precisa. Fotos,
profissionais. Gente, as fotos profissionais da Ivix estão ficando Não, tá um mais chocante que o outro. Tá assim, de tirar o chapéu. Você não tem o chapéu, tu compra o chapéu pra tirar o chapéu. Não, deixa eu É dar um isso. spoiler. Um spoiler, falar uma coisa. Claro. Vocês estão vendo essa imagem do podcast? Gente, vocês acreditam que eu contratei a iVix pra ir lá em casa fazer a gravação de um produto novo aí que a gente tá fazendo. E o cara conseguiu fazer quase essa imagem aqui dentro da minha casa. Levou tudo, Levou né? tudo. Chegou lá e só abriu os guarda-chuvas assim, ó. Tudo. E montou um cenário lá em casa. Incrível. As imagens ficaram assim, todo mundo ficou chocado. Eu nem queria deixar ele levar as luzes embora. Então tava perfeito. E é isso, meu povo. Agora voltando aqui pra nossa convidada, que vai dar mais uma palhinha pra gente sobre relacionamentos. E que, pelo que eu tô entendendo, é mais o relacionamento consigo mesmo do que com o próximo, né? Tudo começa com a gente, né? Então, quando eu falei do Eckhart Tolle, né? Vai colocar a consciência em como eu estou. Então, se eu não estou bem, não é hora de procurar relacionamento. Eu preciso buscar me cuidar, né? As pessoas às vezes não tá legal e tal, vai pra balada, não tá legal, vai pro Tinder. Deus me livre, só vai encontrar encrenca. É hora de se cuidar, e a gente tem que estar transbordando alegria, transbordando amor, e aí a gente atrai muita gente boa. Agora, quando eu estou, assim, na carência, na tristeza, na raiva, né? Coisas para perdoar lá atrás, pode saber que você Não, e assim, depois que você se cura, você pode ir. Você pode ir pro date de relacionamento, você pode ir pra balada, você pode isso. sair, você pode fazer o que você quiser, porque aí é a sua energia, né? O que você vibra. Sim. Você pode até encontrar pessoas boas lá dentro, mas depois de ter se Sim. curado. O problema é ir pra lá, onde tem mais um monte de gente que tá tudo traumatizado, tudo com problema, e aí vocês vão se encontrar, dois problemáticos, matemática simples. Eu encontrei meu marido no Tinder 3 dias em Nova York. Não, então, eu tenho uma amiga que também vai casar tal, e encontrou num aplicativo, deu super certo. Mas por quê? Estava bem. Tava no Não momento. tava naquele momento da carência, da necessidade, da busca incessante, de buscar o pai, tal. Tava realmente, assim, curada. Falou, cara, vou ver qual que é dessa aqui. Provavelmente quando você entrou, você tava também bem. Falou, deixa eu ver. Tô aqui num país diferente, tal. Vamos ver se acha alguma coisa. É isso. Existe alguma fórmula mágica? Não, né? Claro que não. Mas existe alguma fórmula pro relacionamento dar certo? Ou é só muita parceria mesmo e força de vontade? A gente tem que ter compromisso de fazer dar certo, né? Tem até um estudo que fala do nível de satisfação com o relacionamento, de relacionamentos que começam por amor e relacionamentos que começam arranjados, por exemplo, dos indianos lá, né? E eles falam que depois dos 7 anos, os relacionamentos que começaram por amor são menos satisfatórios do que os relacionamentos que começaram arranjados. Porque quem começou arranjado, começou no compromisso. A gente vai fazer isso aqui funcionar, a gente vai aprender a se amar, a gente vai aprender porque não tem outra solução. Então, a gente decide todos os dias que a gente vai fazer esse relacionamento dar certo e busca as ferramentas para fazer isso acontecer. E já quem começa por amor, entra naquela conto de fadas, vai ser maravilhoso, ele vai me acolher, ele vai me amar, ele vai ser isso. Não, ele não vai. Né? E aí... Ou ela, né? Ou ela. E aí, na primeira discussão, na primeira decepção, Aí já acha que chuta o a balde. pessoa errada. E o problema não é a pessoa errada, mas é que eu preciso ter muito compromisso de buscar as ferramentas para a gente Gente, mas que legal certo. isso daí, porque realmente, tipo assim, os casais que eu conheço, que já estão há muitos anos juntos, eu gosto muito de conversar com gente bem mais velha que eu, e aí, principalmente quem tem relacionamento assim muito tempo, aí sempre que a gente pergunta, uma frase que eu já ouvi várias vezes, uns 3 ou 4 casais assim que tá, sei lá, 20 anos, 30 anos junto, e aí eles falam, separação nunca foi uma opção. Não existia a palavra divórcio dentro da minha casa. Então, se você não tem a opção de separar, como você falou, o caso dos indianos, que foi um casamento arranjado, eles não têm a opção de separar. Então, eles têm que encontrar a forma de dar certo. Separar? Acho que certo, deve não. poder, né? Não, de arranjado. Sempre tem os mais tradicionais, os menos, né? Mas... Não, eu tô falando que quando o casamento é arranjado, supostamente, eles têm que encontrar formas de fazer dar certo. Que é pra porque juntar as famílias, né? já foi arranjado. Eles já começam não se amando, né? Então, assim... Então já deu ruim. Eles começam do zero. Então, eles não têm uma expectativa de que vai ser maravilhoso. Eles acham que eles sabem... Vamos encontrar a forma de ir melhorando aqui, dia após dia. Vamos construir. E aí, um relacionamento, sem ser dos indianos aqui, se a gente entra num relacionamento com a cabeça de eu não posso separar, tipo assim, não tem essa palavra aqui dentro de casa. Então, pros dois. O problema é quando é só pra um, não quer separar por nada. Aí o outro começa a fazer tudo o que quer e a pessoa fica presa naquilo porque não pode separar. É um não. grande problema. Isso aí, religiosidade traz muito isso. Às vezes o cara trai, a mulher trai, sei lá, e não vai separar porque fomos casados na igreja. Gente, por favor. Ai, ai, ai. Isso aí, ai. Não. Mas
Quando você entra com essa cabeça de que o divórcio não vai entrar na minha casa e os dois estão nesse mesmo propósito, aí realmente teve uma discussão, teve uma briga, teve uma decepção, vocês conversam, resolve, dá um tempinho ali, respira os dois, encontra formas, né? Vai buscando ferramentas pra ir melhorando aquele relacionamento. É. E aí realmente pode ser que dê certo por muito tempo. Claro, e tem coisas que são inegociáveis, né? Por exemplo, abuso e tal. Então, tem coisas que realmente não Tem tem pontos que como. não pode ultrapassar. Não tem, né? A gente não pode ultrapassar, mas sim, é importante ter esse compromisso. Vamos buscar tudo o que a gente pode fazer para fazer dar certo. Agora vamos ver outro cenário. A gente tem um casal, tá casado há anos, que se gostam, mas que esfriou, tá? O relacionamento esfriou. São dois amigos Taca a meus de gasolina e põe fogo. Tô brincando. Não. Você, como mentora de mulheres focada em relacionamento, qual a sua sugestão para uma mulher que já está em um relacionamento há anos, mas que deu uma esfriada? É importante entender a raiz disso. Por que que esfriou? Em muitos casos que eu pego, esfriou porque estão na polaridade oposta, né? Para ter paixão, precisa ter polaridade, né? Então, positivo, negativo, feminino, masculino, dá aquela paixão. Então, é importante resgatar a paixão de estar os dois na sua polaridade certa. É importante que tem um certo espaço também, né? Porque a proximidade cria o amor, a distância cria a paixão. Então, às vezes, tem que ter um espaço no sentido de ter algum mistério, tem que ter alguma mudança, tem que ter. Então, a gente tem que estar sempre criando novidades. Até isso é pesquisa na psicologia positiva, falando como é importante a gente criar. Lugares diferentes para você ir com o teu parceiro, sabe, experiências novas, porque isso renova também. Então, se os dois estão comprometidos, é importante fazer uma busca para entender qual que é a raiz exatamente, de que maneira que isso poderia mudar. Muitas vezes, como eu falei, energia masculina e feminina, e aí tem que ver o que mais, né? Será que os dois estão olhando para si, estão se cuidando, estão se amando? Porque quando eu deixo de me amar, de me cuidar, de me respeitar, passo por cima de mim, o outro me enxerga da mesma maneira. É difícil alguém te olhar e te admirar se você não se olha e se admira com você mesma, se você está esperando que tudo venha do outro, todo o respeito, a admiração, tudo venha do outro, é difícil que o outro tenha aquilo que você não tem por você. Então, tem que analisar caso a caso, né? Uhum. E pra quem tá solteira e quer um relacionamento, quais os primeiros pontos, assim, que ela deveria observar nessa busca, nessa procura? Critérios, assim, que ela não poderia abrir mão de observar ali antes Tá, de escolher. tá. Duas coisas. Primeiro, eu acho importante ter uma lista curta de coisas que você não abre mão, que são inegociáveis Nossa, eu para fiz uma você. carta pra Deus, na minha tinha 20 itens. Exatamente. Então, Tô brincando, às era... vezes, quando a gente tem muitos e muitos itens, isso mostra uma indisponibilidade amorosa, porque o homem perfeito não existe. Então, por isso, não vou Não vai. conseguir me relacionar e vou ficar aqui solteira, que é, no fundo, inconscientemente, o que eu quero. Então, quando eu tenho essa lista, assim, de pergaminho, é porque eu estou indisponível para amor. Geralmente é isso. Mas é importante ter esses itens que são inegociáveis e que você saiba, né, de acordo com quem você é, dos meus valores, do que é importante para mim, que isso eu não abro mão. E que eu tenha a capacidade de abrir mão das outras coisas. Agora, o que eu me questionaria se eu estou solteira, quanto tempo eu estou solteira? Porque às vezes, se você está solteira há muito tempo, ou se você está solteira e sempre tem o mesmo padrão de homem se repetindo na sua vida, talvez seja importante, antes de você olhar o que você tem que escolher no outro, você olhar um pouquinho para dentro e ver o porquê que eu estou repetindo sempre esse padrão de homem que me trai. Por que que eu estou repetindo sempre esse padrão de homem que não quer compromisso, esse homem que vai embora? Então, porque isso tem um porquê. E aí, às vezes, a pessoa está solteira ou está solteira há muitos anos, mas tem um porquê por trás disso. Então, às vezes eu fico olhando demais para o outro e paro e deixo de olhar para mim para ver o porquê que eu estou nessa situação, né? Então, temos muito poder de mudar as pessoas que a gente atrai através da nossa mudança interna. Não, e tem uma coisa que é muito, muito séria, que a minha psicanalista me falou, e que aí eu comecei a observar, porque a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento, a gente não estuda o suficiente pra ter conhecimento. Ela falou assim pra mim, sempre que acontecer algo na sua vida que se repetir, não existe coincidência. Não. Então, na vida não existe coincidência. Se você teve um relacionamento e o primeiro foi abusivo, e aí passou, sei lá, 3 anos, você tem outro e repete aquilo. Ou que ele te traiu no primeiro, ele te trai. Porque aconteceu comigo, eu conheço amigas que foi 1, 2, 3, falam, nossa, mas todo homem trai. Não é mais sobre o outro.
Repetiu não existe. Gente, tem até um filme, eu queria lembrar o nome desse filme, que foi um filme que abriu muito a minha mente. Se eu lembrar, eu vou deixar nos comentários desse vídeo aqui. Que ele fala muito sobre isso. Tipo assim, que não existe coincidência Não. na vida. Não. Se aconteceu, tá tentando te mostrar algo. Sim. E se você não parar pra observar, vai voltar. E vai voltar de formas diferentes. Mas vai voltar até você dar atenção pra aquilo ali. Eu sempre falo que a vida está sempre tentando nos empurrar para a nossa melhor versão. E ela coloca situações na nossa frente para que a gente perceba isso e faça a mudança. E começa com um bilhetinho, depois vai crescendo, daqui a pouco vira um outdoor, Outdoor, assim, sua cara. piscando na sua cara. Porque, tipo, repetiu 10 vezes, querida. Vamos ver E o aí você que é fica isso. assim, Deus, mas se foi isso, me manda um sinal. Aí Deus manda um sinal. Aí você fala assim, Deus, me manda um sinal de que esse foi um sinal. Aham. Tá igual a história do cara no barquinho, já viu, né? Sim. O cara lá no barquinho. Você sabe essa história? Não. O cara do barquinho. O cara, cara que caiu no mar. Ah, já. Aí ele, Deus salva, tal. Aí mandou um barquinho e ele, não, Deus tá vindo me salvar. Segundo barquinho, não, Deus tá vindo me salvar. Aí morreu. Aí chegou no céu, Deus, por que o senhor não me salvou? Cara, eu mandei 2 barcos, você não aceitou nenhuma ajuda, você queria o quê? Que eu fosse lá pessoalmente? E às vezes é muito isso. A vida traz sinais e nada. Quando a gente tá falando ainda de casais, tá? No casal ou a mulher que... Eu escuto muito falar que o namoro, ele é processo seletivo. Namoro é processo seletivo, casamento, casou, agora já era, casou. Mas e quando a pessoa casa, entre aspas, errado, que ela não fez uma boa seleção porque ela não enxergava alguma coisa que ela precisava melhorar, mas agora ela enxergou. Como que ela resolve esse pepino? Por exemplo, eu identifiquei alguma coisa que eu tenho, mas e agora? Qual o próximo passo? A partir do momento que eu identifiquei um padrão e o motivo pelo qual ele repetia. Buscar ajuda. É importante você ver se tem como continuar nesse relacionamento, e se não tiver, você vai ter que sair, né? Porque não tem como mudar a outra pessoa. A gente tem que desistir de mudar o outro. Nós podemos mudar a nós mesmos e, com essa mudança, ver o que a pessoa é capaz de fazer. Mas não tem muito como fugir disso, né? Então, mas você falou uma outra coisa que eu perdi aqui na pergunta. Repete. Como que a pessoa... Não, na parte assim, a pessoa já identificou algo que é dela com ela mesma. Identifiquei, e agora? O que eu faço? Agora você vai buscar ajuda. Você vai buscar ajuda, você vai ter que ter um profissional, né, que saiba ter esse olhar aí do que você pode fazer para ajustar isso, né? Porque vai ser sobre você, não é sobre o outro. Se você não fizer mudança, vai vir um outro homem com uma situação igual e pior ainda, né? Então não adianta ficar trocando de pessoa. Preciso fazer esse olhar interno. Então eu preciso de um profissional que seja acostumado a lidar com isso para ele me guiar, para ele mostrar, ó, tá, isso tá mostrando isso aqui tá mostrando isso, ou ajudar você a perceber, né? Nossa, então aquela frase de não é você, Sou eu. É nunca verdade. fez tanto sentido, é verdade, né? Gente, antes de ir pro ping-pong aqui, deixa eu dar uma dica rápida aqui pra casais. Se você tá passando por na minha visão, né? Você me corrige se eu estiver errada, que é só minha visão. Se você tá passando por alguma fase no seu relacionamento que não tá legal, você não tá feliz, você tá sentindo que tá faltando, você tá chateada, tá andando pelos cantos e não sabe o que fazer, uma dica rápida que eu já apliquei, já deu muito certo, eu já indiquei pra amigas quando tava passando por alguma fase assim e deu muito certo, se torne a sua melhor versão para aquela outra pessoa, mas com prazo determinado. 30 dias, 30 dias. 60 dias, 60 dias. 90 dias, 90 dias. Eu já teve amiga que fez por 90 dias. Mas assim, se torne a sua melhor versão para aquela pessoa e veja o que você desperta nele ou nela. Porque se você entregar o seu melhor... Porque às vezes é aquilo que eu falei. A gente tá cobrando do outro, mas a gente não tá entregando. Sim. E aí fica só naquela briga. Mas se eu decidisse a minha melhor versão, vamos falar por 30 dias. 30 dias fazendo o tudo de melhor. Tudo de melhor é o quê? Sendo carinhosa. Se ele gosta, sei lá, que eu coloco a comida dele no prato, eu vou fazer aquilo todos os dias. Se ele gosta que eu cozinhe alguma coisa, eu vou fazer. Se ela gosta de ir no cinema, eu vou levar. Se eles querem jantar fora. Coisas básicas. Não é coisas mirabolantes que você não manteria. Coisas básicas. 30 dias fazendo as coisas básicas ali. E ver o que isso reflete no outro. Porque o outro é um espelho de você. E eu tive uma amiga que ela fez, e ela falou, cara, nada, não refletiu nada. Eu falei, então vai embora. Sim. Então saia. Porque você já deu o seu melhor. Se não teve um retorno, tá na sua hora de se retirar. É a forma mais fácil, assim, na minha cabeça, né? Forma mais fácil, mais segura de você entender. Se tem amor ali ainda e só tá faltando uma comunicação sem sinais, realmente acabou o amor ali, ou se tá faltando só uma comunicação, uma troca de carinho, de reciprocidade, né? De você demonstrar mesmo pro outro. É muito, às vezes, é importante a gente ser a nossa melhor versão sempre no relacionamento, não só por 30 dias, mas só que às vezes
fica tão difícil, porque começa a entrar na energia masculina, a gente tá tão machucada, a gente tá tão, que fica tão difícil a gente estar nessa melhor versão. Então, eu acho legal essa ideia de que por 30 dias eu vou tirar essa força do dedão do pé e vou ser minha melhor versão para ver o que é, se essa mudança é boa o suficiente, né? E é importante testar e ver o que acontece. Mas quando você estava falando antes e depois, eu sempre falo que antes de você começar um relacionamento, quando você está conhecendo a pessoa, você pode procurar um pouco mais focar nos aspectos negativos. Ou seja, quando a gente está começando um relacionamento, a gente é a nossa melhor versão e a gente só enxerga a luz da outra pessoa. A gente só enxerga tudo de bonito que tem na outra pessoa. Eu não enxergo os defeitos, eu não quero. Ah, não, mas isso aí não é nada. Não. Então, quando você está conhecendo, se abra um pouco mais para procurar os aspectos negativos. Casou, decidiu, compromisso? Agora tampa tudo. Então, agora eu vou escolher focar nos aspectos positivos dessa pessoa. E quanto mais eu foco, tudo que a gente foca cresce, né? Então, quanto mais eu foco nesses aspectos positivos e meu marido percebe que minha esposa percebe que eu tô focando nesses aspectos positivos, a pessoa começa, nossa, eu realmente sou uma pessoa organizada, eu realmente sou uma pessoa amorosa. E a pessoa começa a querer fazer mais daquilo. Então, é muito importante a gente casou. Foca nos aspectos positivos e valoriza, engrandece, coloca foco nisso, porque isso vai ter um Gente, faz todo resultado. sentido. Você tá namorando, foca no negativo. Foca não. Observa o negativo. Principalmente E antes vê de se aquele começar a namorar. negativo ele é aceitável pra você ou é algo que você não consegue conviver. Exato. Se você não consegue conviver, já sai fora. Namoro foi Sim. feito pra dar errado, né? Todo namoro foi feito pra dar errado. Sim. Se deu certo, vai pro casamento. O casamento não é pra dar errado. É. E aí, quando você casa, você começa. Gostei, vou levar essa dica pra vida. Começar a ver vários defeitos do meu boy. Tô brincando. Ai, ai. Bora fazer um ping-pong com ela? Ping-pong rápido. Bora, pra gente finalizar agora vai ser raciocínio rápido, tipo aquele programa da Xuxa, sabe? Falou, respondeu, vai. Ah, Então vamos lá. Quem mais reclama, homem ou mulher? acho que mulher reclama mais. Ah, eu acho que. Tô brincando. É nós mesmos. É porque mulher fala mais naturalmente, né? Então é normal que ela também vai reclamar. A gente reclama. Qual que é o maior mito sobre casamento? Que vai ser maravilhoso, que vai ser perfeito, um mar de rosas. Ai, ai. Separar por causa de toalha na cama. Molhado. Toalha molhada, detalhe. Pode ou não pode? Não. Tem coisa mais pior. Tem coisa pior. Sexo é causa ou consequência de uma crise? Quando a gente está sempre com atividade sexual no relacionamento, o relacionamento tem mais chance de se manter, porque ali, nesse encontro de almas, o relacionamento, o amor é cultivado. Então, é importante, sim, que a gente faça um esforço, às vezes numa época onde tem crianças pequenas e tal, de sempre manter esse encontro do casal, porque isso promove um relacionamento mais saudável. Gente, mas assim, falando de casal, não é o sexo por sexo. Eu vejo muito, eu passei por isso. Você acaba de ter filho, não sei o quê. Ah, só tem que fazer por fazer. Pra bater o. Cara, fazer. Matamento. Não, pra bater o ponto, falar assim, fizemos, aconteceu. Estamos com a vida, uma relação ativa. E aí você vira e fala, cara, isso aí é melhor não fazer. Pra fazer por fazer, é melhor não fazer. Porque o que você falou da relação é ter essa troca, é ter esse carinho, é você se conectar com a outra pessoa, é o beijo, nanana. Né? Então tem todo um contexto desse sexo num relacionamento aí. Mas você vê que quando você já está super sobrecarregado, a última coisa que você vai querer. E aí acaba que o casamento vai definhando. Então, o que tem que cuidar? Como que eu faço para eu não estar tão sobrecarregada que eu não posso nem chegar perto dessa pessoa, que isso aí seria só bater uma meta, né? Então, o que eu preciso fazer por mim? Né? Eu preciso, uma dica também da energia feminina, né? Que eu vou soltando as dicas no mesmo coisa. Adoro. Eu mando sem separá-lo. É você pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Então, por mais que as pessoas não tenham, às vezes, a noção, e a mulher na energia masculina, ela tem essa coisa, quer saber, eu faço por mim mesma. E ela pega essa raiva, e aí dá raiva do parceiro, aí não vai transar mesmo, aí vira... Aí vai lá e... Compra um vibrador e resolve tudo. Ai, socorro. Dá pra amar duas pessoas ao mesmo tempo? Olha, eu aprendi que o amor, ele é construído ao longo do tempo com conversas. Então, muito cuidado, se você é casado, casada, com não abrir a porta para começar a conversar com outra pessoa, tipo personal trainer, que você começa... Meu marido é personal. Não conversem com ele. Então, não converse com ele. Brincando. Porque assim, ó, se você começa uma conversa o tempo todo, onde os dois aos poucos vão se abrindo
compartilhando de uma forma totalmente inocente, porque não tem a menor intenção de trair minha esposa, meu marido. Não tem a menor intenção. Mas a gente vai se revelando mais, se revelando mais, se revelando mais. O amor é construído. Então eu falo, se você está casado, não abra a porta. Porque você começa a revelar coisas muito, às vezes, começa a revelar muito coisas do teu coração para uma outra pessoa e vocês começam a construir um laço. Então, se você está casado, é importante que você não crie essa possibilidade de se apaixonar, porque acontece, Uhum. né? É normal. Então, eu preciso saber manter minha distância emocional se eu não quero confusão. Porque depois que apaixona, Aí lascou. Gente, eu fui na igreja ontem e a pastora falou uma palavra que casa certinho. Ela falou assim, gente, lá na época da Eva, era pecado ela olhar a árvore do fruto proibido? Olhar. É pecado, sim ou não? Não. acho que olhar. Se olhar, não é Mas pecado. aí já é o começo do fim, né? É o que ela tá falando. Então, Abrir a porta. Era pecado ela pegar? Não, pecado era comer, né? mas ela se você pega. chegou perto, Exato. sentiu o cheiro, Sentiu o pegou. Exato, então é exatamente Esse isso é que o ela falou. problema, Faz sim. todo sentido. Agora, E muito, assim, não defendendo o homem, lógico, mas assim, muito mais pra mulher, porque mulher, quando tem traição do lado da mulher, não é só, a maioria, não é só sexo. É o que falta em casa. Falta um homem que te escuta, falta um carinho, falta um cara que te elogia, aí encontra alguém que começa a fazer isso, entendeu? Aí começa a se abrir. Quando você vê, você tá realmente tipo, em outro relacionamento sem perceber. sem perceber. É isso. Traição, agora sobre traição. Ah, cara, já é. Não, achei engraçado porque eu tava pensando nisso, eu lembrei de uma coisa. Então conta, mas Conta, vai eu contar. conto. Não, é porque é interessante, porque às vezes eu recebo muitas pessoas me falando, Priscila, me apaixonei por um casado. E eu falo, olha só, Esse cuidado. casado não tá tendo tempo, a mulher dele tá dando. Cuidado porque a amante, a constelação familiar explica que ela tem um papel de manter o casamento. Ou seja, às vezes está faltando no casamento. Só tá faltando sexo. Ou só tá faltando eu conversar um pouco mais, eu me sentir um pouco mais acolhido. Então, por que tem tanta essa coisa da secretária, né? O cara ir lá pra secretária? Porque a secretária olha pra ele com uma admiração. Esse cara, que às vezes tá casado com uma mulher executiva, não sei o que, poderosona, que não olha pra ele como, meu Deus, você é maravilhoso. A secretária olha. Então, ele tá precisando se sentir assim, essa última bolacha do pacote, e ela olha pra ele desse jeito. E aí ela só completa aquele E ela vácuo que tá faltando. completa o vácuo que tá faltando e ele nunca se separa. Então eu falo, cuidado, porque você está permitindo que esse casamento não vai acabar. O homem casado, muitas vezes, ele gosta de ficar falando, não, porque a minha mulher é isso, ficar reclamando da mulher. Mas ali você tá escutando ele, você tá preenchendo Fazendo um papel que é a única coisa que ela não faz. Exatamente. Então, Ai, é que legal muitas essa vezes Não, é você legal vai mesmo. fazer com que você perpetue o casamento. E que bom, porque ninguém deve carregar o peso de uma morte nas costas. E você acabar com o casamento de alguém é você carregar o peso de uma morte nas suas costas. Então, De cuidado. um matrimônio. Nossa, Não, e muito pesado. legal isso daí, porque a intenção da amante, no caso, né, da pessoa que tá ali com o cara, é que acabe aquele relacionamento. Exato. E ela tá silenciosamente alimentando aquele relacionamento. Ela tá achando, porque ele fala algumas coisas, não, mas a gente nem transa mais, eu com a minha mulher, a gente tá muito ruim, não sei o quê. Então, ela acha que ele tá praticamente terminando. Só vai ficar com parando. ela. Oh, iludido. Fazendo só isso que por não vai. 10 anos. E às vezes ele até acha também que ele vai, mas só que não tem coragem. Se tivesse coragem, Já tinha sido separado. Ele tá ali mantendo o casamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes, né, mulher às vezes pode se iludir nisso, achando que eu vou ter alguém. E que assim, gente, às vezes acontece o divórcio e ele vai ficar com a amante. Eu já vi isso acontecer, já tive até uma mentorada nessa situação. Mas o que eu falo, você não deve carregar o peso dessa morte. Então, eles se resolvem, saia de cena. Se eles tiverem que se resolver, que terminar, tem que ser porque eles querem, você não pode ter nada a ver com isso. E se depois de tudo resolvido, divórcio, tudo resolvido, ele quiser vir até você, ok, né? Porque divórcio acontece. Agora casou, não pode mais ficar com ninguém. Não. Mas tem que ser tudo bem resolvido. Não pode se meter no. Não pode ser por casamento de ninguém. sua causa, né? Para as mulheres, então, que estão buscando uma solução, que estão se sentindo. Como é que foi a palavra que você falou, Sam? Traumatizadas, não conseguem encontrar um relacionamento, sentem que, na verdade, afastam um relacionamento e estão buscando por uma mentora de relacionamentos, assim como você. Como que elas fazem para te encontrar? Vocês podem me contatar pelo direct do Instagram, né? Priscila Macanhão, Priscila com 2 L's, SC e 2 L's, Priscila Macanhão. Lá eu
respondo vocês. Eu tenho alguns cursos também dentro da Hotmart. Tem uma mentoria lá que é híbrida, tanto individual quanto em grupo. Então, a gente faz um grupo de mulheres onde a gente troca experiências e cada uma traz a sua questão. Eu conheço a história de cada uma, porque eu faço individual também, o acompanhamento, mas é um grupo onde a gente tem tido bastante resultado, assim, nesse crescimento junto, porque as pessoas passam muitas coisas parecidas, né? E é bom a gente saber que não tá sozinho. Os problemas são sempre os mesmos, porque somos todos humanos, É. vivendo aqui nessa Matrix maluca. É isso. Quer deixar algum recado final para o pessoal que assistiu a gente até aqui? Alguma mensagem que você gostaria de compartilhar com o mundo? Porque a gente é mundial, você não sabe? Não sei se você sabe, mas... Maravilhosas, maravilhosas. Quero agradecer muito o convite de vocês, foi muito legal conhecer vocês. Espero que esse podcast realmente possa ajudar muitas pessoas a olhar para dentro e entender que elas têm poder de mudança, elas têm poder de resolver as suas questões, não precisam ficar sofrendo, mas é preciso olhar para dentro e buscar esse caminho. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Isso aí. Gente, é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui com a gente. Sigam a Priscila na rede social dela, a gente vai deixar aqui na legenda. Manda esse vídeo pra alguém que tá precisando salvar um relacionamento ou se salvar de algum relacionamento, cair fora. Boa. Manda lá pro pessoal. Manda só pros seus 100 melhores amigos. Só pros 100, Só os gente. mais Não tô próximos. pedindo muito. Os mais próximos ali, os 100 primeiros que aparecer, envia pra galera. Curte aqui, deixa o dedinho aí no like e prestigia a gente, que a gente faz isso aqui com muito carinho pra vocês, pra ajudar a vida de vocês. Muito É obrigada à isso nossa aí. convidada. Valeu, minha sócia. parça. E outra Tamo coisa, hein? Se inscreva nesse canal pra você receber. Assina o Balangudanga aqui da cena, ó. Pra você receber notificações e parar de ficar mandando mensagem no direct perguntando: Cíntia, cadê o link? Se fosse inscrito, tinha recebido o link e a notificação. Então, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, senta o dedo no like e a gente se vê na próxima semana. Beijo. Tchau.